noite, Conceição do Coité, nossa estimada Bahia e o nosso prezado Brasil. Mais uma vez estamos aqui com a terceira edição do podcast Minha História. Antes de começar, vamos deixar bem claro que hoje nós estaremos trazendo uma pessoa que não vem dos holofotes políticos, não vem dos holofotes empresarial, mas vem do holofote cultural. Uma pessoa que atravessou fronteiras para chegar ao sucesso que hoje chegou e levou a nossa cidade de uma forma ampla, através de seu projeto, em vários lugares do nosso país, do Brasil afora e internacionalmente falando. Estamos falando do cidadão, o homem, o pai de família, Josevaldo, mais conhecido como Maestro Nin, da Orquestra Santo Antônio. Antes de começar esse bate-papo, eu queria agradecer os nossos parceiros, a DS Intermediações e Negócios, a autorizada Big Carne, na pessoa do nosso amigo Robério, Podologia Neide Santos, através da nossa amiga Neide, Plastisal, na pessoa de Fagner, Estilo Material de Construção em Salgadalha, Plastisag, Ramos Ferreira Empresarial, Farmácia Modelo em Coité e Salgadalha. Nin, meu boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast Minha História. Estamos aqui para você contar a sua história para o público do Brasil afora. Boa noite, Silvano, boa noite a todos que estão assistindo e acompanham esse podcast. E o melhor, boa noite, bom dia, boa tarde, porque está na rede, está na internet e a pessoa pode acessar a qualquer momento, né? Então seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Nin Josevaldo, como você prefere ser chamado? Nin é o apelido de infância. Sim. Josevaldo é o nome artístico oficial. Então meu nome é Josevaldo de Almeida Silva e o apelido é Nin. Eu adotei o Josevaldo Nin, porque aí quem precisa conhecer pelo nome de infância, pega esse sobrenome. Então, artístico é Josevaldo Nin. Aos seus ouvintes, aos seus telespectadores que nos assistem nas redes sociais, você gostaria que pronunciasse que Josevaldo Nin? Aqui, eu acho que é um momento de bate-papo, então a gente está descontraído. Nada informal, Nin está de bom tamanho. Então, vamos lá. Nin, como começou? De onde partiu essa ideia, esse pontapé inicial para a Orquestra Santo Antônio vir a vingar e ter início a uma grande revolução cultural e, digamos, até de lazer para as pessoas de Conceição do Coité a priori? Eu vou fazer aqui um apanhado histórico, trazendo informações dos meus antepassados. Então a minha relação com a música, porque falar da orquestra é fazer esse recorte de como é que tudo começa. A minha relação com a música, eu acredito ser da família do meu avô materno, que é conhecido bastante aí na cidade como Dante. Sim. Seu Dante tinha uma carroça, morava na região de Patos, Carimbó, Tanque de Terra. E na sua casa eram cerca de uma média de 13, 14 filhos, e o forró era feito só com a família. Sim. Então meu avô tocava sanfona, aí minha mãe tocava zabumba, meu tio tocava triângulo, e aí tinha alguém que tocava ali a gaita, o rialeixo chamado, né? Então eles mesmos formavam a banda, os outros filhos dançavam, e a história é essa, tinha música na família. E eu ouço histórias também de que era tão bom forró na região que quando estava chegando ali 5 horas da manhã, que o dia estava clareando, corria todo mundo para fechar as janelas e portas para não dar a impressão que já estava acabando a noite, porque eles queriam continuar no forró. Coisa bonita. Lá na sala de reboco, dentro de casa mesmo. E as filhas, né, atraíam a comunidade, os homens da região, então era uma festa em família. Por essa relação da minha mãe com música, o meu irmão mais velho, que é Peter Júnior, da Rádio Cisal, sim, começou a tocar violão e relacionado à música religiosa.
religiosa. Então a gente sempre teve uma relação com a igreja, participamos de atividades religiosas na igreja católica. E ele começou a tocar violão na igreja. Antes disso fazia banda de lata com a vizinhança, né? Influenciado pelo surgimento do axé lá em 80, 85, 90. Então eu peguei essa herança musical, ou esse gosto musical do meu irmão. E logo também comecei a participar de grupos jovens na igreja. Então, com 10, 12 anos, eu começava a fazer banda de lata em casa, até o momento, por volta dos 13 anos, que eu comecei a tocar violão, ensinado também pelo meu irmão. E daí, comecei a participar das atividades religiosas de grupos de jovens, tocando violão também. E vinha aí a influência de tocar nas missas, de tocar nos shows católicos. Até o momento, em 14 anos, eu formei a minha primeira banda. Era uma banda religiosa, é uma banda religiosa, porque a banda ainda existe. É a banda Manto Azul. Eu idealizei a banda junto com os outros amigos, nós formamos a banda e aí começou as primeiras atividades de liderança de grupo. Foi onde eu tive que conseguir instrumento emprestado para emprestar aos integrantes da banda e ensinar a tocar. Porque eu tocava bateria, violão e tinha uma noção geral assim, de música, arranhava um pouquinho no teclado, arranhava um pouquinho no contrabaixo. E aí eu fazia essa liderança, pensava nos arranjos, montava o repertório e ensaiava a banda. Então, com basicamente de 14 anos até 17, mais ou menos, a gente tinha o surgimento dessa banda católica, que aí começou a viajar para tocar. Você já era o líder dessa banda? Eu liderava porque eu tinha um pouco mais de experiência. 14 anos? Exatamente, 14. Aí 15, 16 até 17 anos eu liderava a banda, eu ajudava a organizar, pensava repertório, arranjo. E aí com 17 anos eu comecei a ser convidado no próprio grupo para tocar em casamentos dos integrantes ali mesmo. E aí isso despertou em mim uma visão de que era viável ou era possível também gerar alguma renda e receita através da música. Era possível sonhar. Sim. Eu comecei a tocar nos casamentos e aí a primeira oportunidade foi assim, eu cobrei o valor para trocar o encordamento do violão, botar cordas novas. Aí depois, um outro casamento, esse dinheiro já sobrava, porque a corda ainda estava boa. Aí a gente parou, sentou e pensou em formar um grupo só para tocar em casamentos. E aí eu convidei o meu irmão, eu tinha outro amigo que toca comigo até hoje, que é Ju. A gente começou a tocar em casamentos e o negócio deu certo, né? Eu logo pensei, eu preciso incrementar e adicionar alguns instrumentos que são próprios da música para casamento. Então eu comprei o saxofone e comecei a aprender a tocar saxofone também. Mas chegou num determinado dia que eu tocando num desse casamento, eu vi uma pessoa que chegou para tocar violino comigo, eu ia só tocar violão. Aquilo me encantou, né? Porque eu achei que... Foi paixão à primeira vista. Pronto, é o termo que eu uso. Eu achava que não precisava nem tocar, o violino era tão bonito que se a pessoa entrasse desfilando, mostrando aquilo ali, era suficiente, incrível. Aí naquele dia eu falei, não, eu tenho que aprender a tocar violino, eu quero aprender a tocar violino. Isso era um sábado, na segunda-feira eu viajei para a Feira de Santana para comprar o meu violino. Porque eu já estava tocando violão, saxofone, bateria, então eu achei, violino só vai ser mais um, né? Vai ser fácil. Aí eu cheguei na loja em Feira de Santana e eu perguntei, bom, eu quero um violino aí, nem o mais barato, nem o mais caro, mas um intermediário. Comprei esse violino, eu me lembro que na época foi uns R$300 o violino. E aí eu pedi, eu preciso de alguma revista, um livro, uma videoaula. Aí o cara falou, a gente não tem. Eu falei assim, você pode me indicar pelo menos a afinação das cordas, como é que ela é? Eu não conheço nada, né? É sério. Aí tudo bem, vamos lá. Trouxe o violino, eu me recordo desse pensamento. Será que eu não estou fazendo alguma besteira, tá levando isso aqui sem ter... Não vou achar quem ensine, coité. Na época não existia YouTube, não existia o acesso à informação como nós temos hoje. Mas eu trouxe. Chegou aqui, eu passei 15, 20 dias e não saía som. Só arranhando. Não saía som, não saía nada. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer agora?
eu descobri, comentando na comunidade, descobri que já existia músicos aqui em Coité que tocavam o violino, né? Que era o pessoal da igreja Congregação Cristã. Olha. Então, aí eu falei, você sabe de alguém? Aí o cara falou, tem tal pessoa, o nome dele era Ananias, que trabalha no supermercado no supermercado de Edinho. Aí eu fui procurar o cara, pedi informação, me atendeu super bem, falou sobre o instrumento, me emprestou um livro, e aí eu segui. Pronto, comecei a arranhar os sons do violino, né? Só que o aprendizado do violino é um negócio complicado, parece uma muriçoca zumbindo a noite. A princípio é assim. Isso é complicado, porque o violino, ele tem um breu, que é um material orgânico gerado nas plantas, é um óleo que ele condensa, uma pedra, melhor dizer, uma pedra, e eu achava que aquilo, passando nas cerdas, né, nas cordas, nas crinas de cavalo ali do arco, fazia o efeito um efeito liso, que extraía o som. É o contrário, a pedra gera um pó que ajuda a friccionar, né, a ralar as cordas para que ali saia o som. Então depois que eu fui entender isso, aí comecei a tirar esse som e eu acabava transportando o conhecimento que eu tinha de violão para o violino, porque tem semelhança, são instrumentos de cordas. A diferença está muito no braço, onde ele tem os trastes, que é a divisão dos sons, e no violino não tem nada, é tudo liso. Então aconteceu, eu comecei a tocar violino, alguém soube da história e eu já tinha essa estratégia que era para tocar em casamento. Aí eu fiz uma proposta para uma noiva, que eu ia tocar violão nesse casamento. Eu falei, eu posso entrar tocando também violino. Ali já estava dominando o som. Aconteceu, eu já sabia tocar as duas principais músicas para o casamento, que era a marcha nupcial, o famoso tananana, tananana, e também a Ave Maria. Então bastava para aquele primeiro momento eu saber tocar essas duas músicas. Isso aconteceu também. Eu fui, toquei no casamento, e de um casamento vai, né? Sim, as portas vão se abrindo. Vai chamando para outro, o pessoal vai sabendo dessa informação até o dia em que eu estava tocando nesse casamento, e quando eu saí daquela entrada da noiva, ou quando acabou o casamento, eu fui parado por alguém que perguntou assim: você topa a gente iniciar um projeto de música? Agora eu pensei em um projeto diferente, não com violão ou percussão, que já é comum, a gente fazer um projeto com violino. Aí eu falei, beleza, topo. Então, e essa pessoa é Dona Maria Valdete, que já fazia um trabalho na igreja, já me conhecia e fez essa proposta. Aí eu disse, sim, aceito, a gente pode tentar. Com basicamente 30 dias depois, ela chegou com a notícia de que ela conseguiu dinheiro para comprar os instrumentos, para comprar os violinos, para a gente começar o projeto. Ela já conseguiu o que era mais difícil, que era o recurso, estava ali a porta de entrada para um caminho sem volta. Exatamente, é justamente isso aí. E ela chegou no trabalho, na época eu trabalhava na extinta Newtex Tecidos, chegou com a notícia de que estava com os instrumentos e agora a gente ia começar. Então ali eu meio que eu caí do cavalo, né? Eu parei e pensei, que besteira que eu fiz. Como é que eu ia agora ensinar crianças a tocar violino se eu mal sabia tocar direito, se eu estava aprendendo, eu tinha acabado de começar. E eu não tinha prática pedagógica, eu não era professor de música, não trabalhava ensinando música. Então, mesmo assim eu mantive a minha palavra, vamos tentar, vamos começar o projeto. Era um desafio, na verdade. Era um desafio, era um sonho, era um caminho desconhecido, mas que tinha na certeza, na cabeça do jovem em mim, tinha um caminho a ser traçado, a música em geral. Então o fato naquele primeiro momento é que isso não estava planejado, isso não estava pensado, nem sonhado. Era uma ideia. Primeiro a ideia de Dona Maria, eu aceitei o convite e aí começamos.
eu cheguei na casa dela, estavam os instrumentos ainda desarmados, então eu fui montar os instrumentos, cada um, porque quando compra na loja ele não vem pronto para tocar. Montei os instrumentos e houve a primeira aula onde ela reuniu crianças ali da rua, do bairro, do Alto da Colina, para aprender música. E eram 15 crianças, né? Aí, assim, foi encantador para as crianças, porque eu já cheguei tocando alguma música, né? Mostrei o instrumento, como é que funcionava, e aconteceu de novo outra aula, 2 aulas, 3 aulas. No primeiros 6 meses de atividade, a gente já tinha o primeiro a fazer uma apresentação musical. Nos primeiros 6 meses, então, já se tornava realidade. Já estava As portas funcionando. estavam se abrindo. Mas ainda funcionava naquele formato de tem criança aprendendo música, eu estou me virando para ensinar, eu inventava. Teve um dia mesmo que, como a gente não tinha acesso à internet, eu consegui ver na TV, na TV Brasil, na época, eu vi uma professora com um método de ensino de instrumentos, que ela marcava os instrumentos com fita adesiva, colorida, e aí ela encontrava caminhos para ensinar as crianças. Nesse meio tempo eu conseguia ir num site, num cyber para acessar a internet e começava a pesquisar. Aí a gente estava na época Era do a antiga Lan House. Lan House, na época do Orkut, mas o acesso era muito pouco ainda. Mas Isso nós estamos falando ali no ano de 2005, né? Não, isso já é depois. Já é depois? Aqui tudo aconteceu em 2007. 2 anos depois, pós 2005. Em novembro de 2007 a gente teve essa primeira aula, compramos instrumentos. E aí em maio de 2008 é que acontece a primeira apresentação musical do grupo. Inclusive a gente tem vídeo disso, né? Que o Museu de Imagem e Vídeo de Coité, que é Zé Carneiro, tem isso publicado no YouTube. Essas imagens. Grande Zé Carneiro. Um abraço, Zé Carneiro. Parceiro de comunicação. Registros históricos, né? Dessa apresentação da orquestra, a primeira apresentação. E ao final da apresentação, na ocasião, foi um selo Unicef que Coité tinha acabado de receber, que a gente está falando da gestão de Vertinho, final da gestão dele, 2008. Coité foi premiado com o selo Unicef e a gente foi participar dessa cerimônia. E aí foi incrível porque era a primeira oportunidade que a comunidade de Coité tinha de saber que em Coité tinha um projeto de música. Sim. De crianças tocando violino. E aquilo foi muito impactante para mim porque eu me lembro que a sensação em casa para dormir era tipo, que coisa boa, né? Que sentimento bom ver o público de pé aplaudindo o resultado de um trabalho que a gente não tinha sonhado, não foi planejado. Exatamente, eu tava assim, flutuando em nuvens, né? Feliz demais com aquilo que tinha acontecido. E desse dia para frente, aí é que muda tudo. Eu saí do trabalho que eu tinha de carteira assinada para me dedicar só ao ensino de música, porque eu precisava agora me capacitar. Eu ensinava música sem ter método, sem ter conhecimento específico, mas eu sabia que o estudo de música, principalmente do violino, ele dependia do ensino de partitura, do ensino convencional, e eu precisava de... Você fazia uma ideia. Eu dava um jeito. Então eu saí do trabalho, fui me dedicar só a essas atividades, eu consegui o aporte financeiro para cobrir o que eu ganhava no trabalho, porque eu dava aula ali 2 dias na semana, à noite, 6 às 8. Aí eu saí do trabalho, eu fui estudar na Filarmônica de Coité, que era o único local na cidade que tinha um ensino formal de música com partitura. Fui para a Filarmônica para entender como é que funcionava esse universo e comecei a pensar em possibilidade de curso EAD, de formação. Eu descobri na internet que existia um grande sistema de ensino de orquestra no mundo, que era na Venezuela. O nome do projeto se chamava El Sistema. E lá eles tinham assim 2.000, 3.000 orquestras infantis espalhadas pelo país como forma de inclusão social e educação para crianças. Isso na Venezuela. Aí eu
escrevi pedindo ajuda, que estava montando um projeto aqui no Brasil e queria ensinar melhor as crianças. Como ensinar, né? Como ter material pedagógico para ensinar. E eu fui respondido dizendo que aqui no Brasil também tinha projetos assim. Então que eu procurasse o programa Neogibá, que é um programa Núcleos Estaduais de Orquestras Infantis e Juvenis da Bahia. Programa criado pelo governo da Bahia, que estava iniciando um projeto inspirado no sistema da Venezuela. Isso você está nos revelando aqui uma informação importantíssima. Veja que ponto chega a desinformação. Nós tínhamos dentro do Estado já um projeto semelhante que abrangia toda a sua necessidade, toda a sua visão de sonho, de realização e de formação para os jovens que vinham através do projeto visionário que você tinha lá atrás, mas que você teve que atravessar a fronteira do país, ainda que seja um país sul-americano, mas você teve que sair do país da informação. De forma virtual. De forma virtual, mas que não era imediata a resposta. Ou seja, você estava indo atrás de um sonho, já atravessando a fronteira antes mesmo de iniciar o projeto fala a nível de estado. Aí foi o primeiro e-mail que eu mandei. Eu criei uma conta, eu mandei e-mail e fui respondido e recebi o convite para ir conhecer o programa lá em Salvador, que estava iniciando lá no Neogibá. No Teatro Castro Alves. E uma informação importante é que o Neogibá, ele começa também nesse mesmo período que a gente estava começando. Só que o Neogibá começou assim a gente começou com 30 mil reais, uma doação lá da feijoada que o padre, irmão de Dona Maria, fez para comprar os primeiros violinos, né? Arrecadou, sei lá, cerca de 30 mil reais. O Neogibá começava com 3 milhões. Então, a gente está falando de magnitude, né? Mas no mesmo período. Sim. E as coisas aconteceram desse mesmo jeito. Eu fui para Salvador, então eu já começava a ter ali um choque de realidade. Fui para Salvador assistir o ensaio, assistir as aulas. Aí eu me deparava com um negócio grandioso. Eu parava e pensava assim, não é possível que uma música feita com tanta qualidade assim por jovem. Eu pensava que era um disco tocando, um CD tocando, de tão bonito que era. Tão afinado. Porque lá eles tinham acesso, tinham professores, tinham maestro, tinha gente que já tinham vivenciado aquele tipo de música, aquele ensino. E a gente estava engatinhando. Mas de 2008 para frente, aí veio a segunda feijoada, comprou mais 15 violinos, então a gente já tinha 30. Aí no terceiro ano, mais 15, 45, aí já sobrava uma verba para comprar flauta, para comprar um outro instrumento da família ali das cordas, porque todo dia a Dona Maria relatava que chegava a criança lá, sabendo que tinha esse projeto, funcionava na capela da comunidade, que é uma capela particular da família de Dona Maria, e querendo tomar aula de música. Eu batia, Dona Maria, quero aprender também, quero aprender violino. Aí a gente fazia esse caminho, né? De comprar instrumento, de comprar outro instrumento como a flauta. E chegou num momento assim que eu pensei, eu preciso melhorar o ensino, eu preciso me capacitar mais ainda. Então foi quando em 2011 eu tive a felicidade de ter o acesso no curso superior de música, que ele tinha acabado de ser inaugurado em Feira de Santana. Então eu sou da primeira turma do curso de música da UFES. Já estava mais perto. Muito mais perto. Eu não precisava ir agora a Salvador ou ter que fazer um curso de música na UFBA para poder estudar música e ensinar melhor, né? Então, o que gera uma bola de neve no projeto e que gera um crescimento muito rápido é a influência da mídia. Sim. A primeira aparição da mídia da orquestra foi através de Dr. Gerivaldo. Ele soube da notícia que tinha um projeto de música em Coité. Dr. Gerivaldo, nosso juiz da comarca de Conceição do Coité. Justamente. Ele soube dessa notícia e ele foi filmar, ele procurou saber, foi lá e registrou, porque ele tinha um blog na época, né, e publicava informações. A gente não tinha rede social como funciona hoje, né? Na época era Blogspot. E ele fez uma filmagem, e depois ele voltou lá no projeto com a TV Cultura.
para dizer assim, ó, aqui a gente tem um projeto, aí tem também esse registro, tem a matéria do Jornal do Sertão mostrando, né, o projeto surgindo mais ou menos em 2009, 2010. E o Dr. Gerivaldo batia e falava assim, aqui a gente tem um projeto muito importante do Coité que ele funciona como um projeto não de combate à violência, a crime, a droga, mas um projeto de prevenção. Então é muito mais barato investir num projeto de prevenção do que você depois tentar resolver. Depois que aconteceu isso, o próprio Dr. Gerivaldo promoveu um concerto no Salão do Júri, isso foi acontecendo em 2009, para mostrar agora às autoridades e às pessoas influentes de Coité que existia um projeto que já acolhia quase 100 crianças ensinando música, ensinando arte, como forma de prevenção. E aí a gente reuniu advogados, empresários, CDL, prefeitura, vereadores, reuniu todo mundo nesse salão do júri do antigo Fórum Coité. E ali, eu lembro da abertura, né, que o Dr. Gerivaldo, a intenção não era trazer tanta gente, porque o espaço é pequeno, mas aqui vocês vão sentir o calor, né, da música. Ah. E aí, eu acho que o Frank também lembra muito bem, quem fez o registro todo de imagem dessa apresentação foi Frank, porque isso depois gerou um DVD, que o Dr. Gerivaldo ajudou a gente a vender esses DVD da apresentação para conseguir recursos e comprar mais instrumentos. Aí ali, a população influente da cidade, empresários, esses profissionais liberais, passaram a conhecer o projeto, a prefeitura assumiu o compromisso de apoiar ainda mais o projeto e muitos desse público também ficaram com um carnê, né, que foi pensado pelo Dr. Gerivaldo, para contribuir com o projeto mensalmente. Então de 2009 até 2013 a gente contou muito com essa participação da comunidade e tudo acontecia nessa capela pequenininha. Depois dessa reportagem, dessa visibilidade que o projeto teve no blog do Dr. Gerivaldo, aí veio uma matéria no jornal à tarde, que saiu uma publicação de domingo, então todo mundo está em casa e lê os jornais, né? Foi uma matéria na capa sobre o projeto em Coité. Dessa matéria veio o convite para o projeto gravar uma matéria no Jornal Nacional, que isso aconteceu em 2011. E imagine você, a gente tinha só uma ideia, um projeto iniciado, mas que já estava sendo veiculado a nível nacional. Começava ali a nacionalização da Orquestra Santo Antônio. A matéria falando sobre a beleza que o Brasil tem, né, de um local. Eu lembro de uma matéria que passou, eu só não lembro qual foi o órgão que passou, na qual você usava um instrumento que você estava fazendo, um instrumento de sisal da planta da região. Se eu não me engano, não lembro se era um violino, um violão, uma guitarrinha, alguma coisa assim. Eu sei que você fez um instrumento do próprio material da região. Esse projeto é um desdobramento dessa iniciativa. Sim. O projeto Som do Sisal, ele começa em 2012, por conta de uma premiação que o Projeto Santo Antônio de Música recebeu. A gente se inscreveu no edital de apoio do Itaú Cultural. E lá eles apoiavam iniciativas que estavam fora do contexto formal, né? Que não era projeto de governo, que não era na escola, mas que a comunidade fazia. E o projeto ganhou esse prêmio. Na época foi um recurso de R$10.000, mais uma formação cultural para a liderança. E eu fui participar dessa formação. Essa formação permitia visitas a diversos estados brasileiros para conhecer outros projetos e aí você fazer essa troca. E era um intercâmbio. Um intercâmbio, né? E eu escolhi um roteiro que passava pelo Jalapão, no Tocantins. Aí chegando nessa comunidade, vi o pessoal construindo um instrumento com a madeira de buriti. Eles faziam com facão, tudo muito artesanal. Porém, a madeira se assemelhava muito à madeira de sisal. E a planta do buriti, ela é cônica, né? A palma, onde segura as folhas, ela é triangular.
e a parte interna, a parte da esponja parece muito com o miolo da flecha. Aí veio o insight, né? Veio uma ideia, se eles conseguem fazer com o Buriti, a gente também pode conseguir com o sisal. Trouxe uma unidade desse instrumento, tenho lá guardado até hoje, e eu entreguei na mão de Webson. O Webson é o meu primo que já tinha iniciado atividades no projeto e que era pedreiro, não tinha nada a ver com construtor de instrumento. Não era do ramo. Não era do ramo. Falei, ó, pega o instrumento aí e se lança no desafio de fazer uma réplica ou imitar com a madeira. Então, um mês depois, ele chegou com o instrumento, eu consegui fazer. Aí surgiu essa ideia, vamos chamar do som do sisal. Aí a gente acabou elaborando outros projetos para captar recursos e desenvolver isso, melhorar o instrumento, né, buscar outras alternativas de construção. Aí o projeto foi crescendo, achou um apoio do governo do estado através dos editais de cultura, depois outro ano novamente, até chegar no ponto de 2012 até 2017, quando o projeto já tinha feito assim, circulou pelas cidades aqui da região, Santa Luz, Valente, Retirolândia, mostrando o projeto. A gente está conseguindo fazer instrumento de sisal. Eu juntava criança, ensinava como construir esses instrumentos com sisal, ensinava também a tocar. Passou a ser um laboratório. Laboratório, perfeito. E em 2017, o projeto, eu consegui um apoio na Secretaria de Cultura para levar esse projeto para o México. Por quê? A planta do sisal foi trazida do México para cá. Então eu utilizei todo esse argumento para elaborar um projeto cultural e pedir o apoio para a gente ir levar agora o sisal de volta para o México em forma de poesia, de música. O projeto foi aprovado e a gente fez essa experiência. Ninho, primeira viagem. É importante essa pergunta porque os nossos amigos que nos assistem pelo YouTube, pelo Instagram agora nesse momento, há uma curiosidade. Quando uma orquestra que nasceu no sonho de um menino que viu sua família fazer a primeira intervenção musical, digamos assim, num dito popular, no terreiro de casa, sai a ponto de levar a extremidade, levar Conceição do Coité na bagagem da Orquestra Santo Antônio e internacionalizar o nome, tanto Orquestra Santo Antônio quanto Conceição do Coité. A primeira viagem acontece em 2012. É um convite que a orquestra recebeu para participar de uma mostra de arte no Rio de Janeiro. Agora você imagina, tudo por conta da iniciativa de Gerivaldo no blog, aí por conta da aparição no Jornal Nacional, que em seguida da aparição do Jornal Nacional veio o convite para participar do Caldeirão do Hulk. Era uma coisa, linkava na outra, e aí a gente recebeu esse convite por alguém que viu essa iniciativa de um projeto no interior, e a gente estava lá com o convite já pronto para fazer a primeira viagem interestadual, e era a primeira viagem de avião praticamente de todo mundo. Não era a minha primeira viagem de avião, porque o próprio projeto já tinha me possibilitado outras viagens, por conta do prêmio do Itaú. Mas assim, eu estava iniciando também tudo por conta da iniciativa. Até então eu imaginava que, e eu venho de uma família de que a gente tinha a pré-escola, ensino infantil, ensino básico, ensino médio, e depois se formava ali no magistério, no ensino médio, arrumava um trabalho e ia assinar carteira e ter família, só a ideia era essa, né? Meus pais são da zona rural, eles vêm para o centro da cidade, Da depois comunidade de Patos. Região Tanque de Terra. Tanque de Terra. Tanque de Terra, Patos, Carimbó, todo nesse entorno. Eles vêm para a cidade depois que tem o primeiro filho, por conta de possibilitar escola para as crianças. Trabalhar. Que era um desafio lá na zona rural. Não se tinha. Meu pai estudou até a 4ª série, minha mãe estudou até a 3ª série, porque tinha que trabalhar para comer, né? Eu tenho bastante história de que eles precisavam, que passavam dias de fome também, porque não tinha acesso à educação e a trabalho e à renda. Então, quando eles casaram, eles vieram para o centro da cidade para oferecer escola e para trabalhar. Então, eu tinha tudo para ser mais um
funcionário de alguma empresa, carteira assinada, e não ter tantos sonhos. Porém, o projeto muda o curso disso tudo, né? O acesso à cultura, à música e à arte me leva para a universidade. Eu fui o primeiro de 5 filhos a ingressar num curso de nível superior. Mas eu nem imaginava que eu ia fazer faculdade de nada. Ou seja, através de um sonho de uma música, de um instrumento, de tocar, primeiro plano, de aprender. E naquele momento, creio eu, que fosse mais a intenção de aprender e tocar ali dentro da própria conjuntura familiar, de dizer, um dia eu quero estar ali naquele lado tocando instrumento. E hoje ela te leva à universidade, como primeiro filho, a frequentar uma faculdade. E uma outra questão, além de tudo isso, eu imagino a sua felicidade de estar levando ali naquele instante o sonho de diversos jovens que jamais pensaram na vida antes de ingressar na música através da orquestra e do seu projeto, viajar de avião. Você estava ali realizando o sonho de várias pessoas ao mesmo tempo, ou seja, você passou a ser o comandante de um barco, de uma embarcação e transformador de sonhos para muita gente que não tinha condição. E a gente usa um termo lá dentro do projeto, é que o primeiro sonho foi de Dona Maria. Eu estava tocando instrumento, eu pensava em tocar em casamento, e ela sonhou, ela idealizou. Como Dona Maria foi feliz na ideia. E depois do primeiro sonho dela eu comecei a sonhar, e aí vieram os integrantes também sonhando, né? E a gente usa esse termo de que tudo que... Dona Maria falou uma vez, né, numa certa ocasião, tudo que eu sonho dá certo. E aconteceu, ela sonhou com tudo isso. A gente acabou realizando... Você aceita uma sugestão de um amigo, de que gosta de participar de tudo na vida e gosta de... se sente feliz com a realização de pessoas humildes como você, que chegou através da graça de Deus e de amigos? Não sei se você já teve essa ideia. Procure gravar uma música e dê a ele a ideologia desse projeto, Corrente de Sonhos. Porque foi na corrente de um sonho de Dona Maria, do Ninho, do juiz Gerivaldo, de um jornal, de um blog, que veio para o jornal estadual, um outro nacional, a uma rede de televisão. Então nós estamos falando de vários rumos que se formou uma corrente de sonhos. Eu acho que era um título que você poderia impactar em algum momento de alguma música, para que se idealizasse e dissesse, esse título aqui é em homenagem a todos nós. Então com certeza eu vou pegar esse recorte aí da nossa conversa e é só uma sugestão, entregar aos músicos hoje da orquestra que já são compositores. Eu acho que ficaria belíssimo, viu? Já são arranjadores. Pela tua história. Porque quando você está me falando aí de Dona Maria, depois vem Dr. Gerivaldo, eu estou unindo aqui, eu estou fazendo um círculozinho e eu estou unindo uma corrente. E embaixo dela tem o nome Sonhos. Corrente de Sonhos. Está registrado. Está registrado a provocação aí para a gente... O que esperar, o que pensar e o que esperar do futuro. Qual é a ideia que você tem hoje da dimensão, do tamanho da Orquestra Santo Antônio, do sonho daquele menino que ouviu o forró dentro de casa, as fronteiras que se ultrapassaram e aonde você almeja e espera chegar? São 16 anos já de projeto. A gente não imaginava que teríamos realizado tantas coisas como a que chegamos até aqui. Então são 16 anos de luta, de conquistas, de dificuldades, porque o projeto ele teve com certeza mais oportunidade de terminar do que de ir à frente. Então a gente teve muitos desafios, no entanto a gente seguiu. Algumas vezes não tão animados, mas outras vezes acreditando que vai dar certo, e chegamos até aqui. Eu sobrevivo há 16 anos fazendo arte e cultura. Então, do próprio projeto. Minha fonte de renda é só essa atividade cultural, que no Brasil é um desafio
enorme. Enorme. Imagina uma pessoa sobreviver no interior da Bahia. Então isso dificulta mais ainda. Então desde a primeira viagem lá em 2012 para o Rio de Janeiro, em 2014 para Lisboa, para Portugal, em 2017 para o México, 2019 para a França, para a Espanha e agora em 2024 a gente já tem passagens compradas para os Estados Unidos, Agendamento já pronto. e para a África. Então nós já temos viagens internacionais para levar o projeto ainda mais à frente. Que coisa linda. Porque essa experiência de conhecer outros lugares, outras culturas, acaba transformando a visão de mundo que a gente tem. Um dos meninos do projeto, que foram na primeira viagem internacional para Lisboa, hoje vive em Lisboa, faz curso superior de música lá e é artista lá em Portugal. E ele era apenas um jovem, um adolescente que morava ao arredor do projeto, numa rua sem calçamento, que teve o acesso a ter uma aula de flauta, depois gostou de outro instrumento e hoje não tem expectativa de retornar a Coité para viver e morar aqui. Ele pretende seguir fazendo carreira musical, né, em Portugal. E assim aconteceu com tantos outros. Hoje a gente tem mais ou menos 20 jovens que saíram dessa iniciativa, dessa pequena ideia do projeto e ingressaram em faculdade de música. Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade de Feira de Santana, Universidade particular de música. Então, ao todo, a gente já tem um número de 20 que tiveram acesso ao ensino superior de música. Então, a gente acabou, por conta da arte e da cultura, possibilitando oportunidade de vida para os jovens através da educação. A semente foi espalhada, os frutos já estão no mercado. Transformando vidas através da arte e educação. Para 2024, a gente tem uma concretização de um sonho bem antigo que era... Você vê que eu falei que o projeto começou lá naquela capela da Dona Maria, mas depois ele teve uma necessidade tão grande de aumentar o espaço que a gente construiu uma sede. E na construção da sede, a comunidade contribuiu muito, porque a gente fez campanha de doação de cimento, a gente recebeu doações diversas e a gente acabou construindo muito mais do que a gente esperava. Era só uma sede, acabou construindo uma escola de música, um teatro, né, com capacidade para mais de 300 pessoas. Porém, até hoje a gente não tem estrutura necessária para que a música realizada ali dentro ela seja de qualidade, a gente acolha a comunidade de Coité. Já realizamos diversos eventos, diversos concertos musicais, mas o tratamento acústico, a climatização do espaço ainda não é uma realidade. A sonorização ela não é ideal. Em 2024 nós conseguimos aprovar um projeto no valor de R$600 mil para fazer esse tratamento e a qualificação do espaço cultural. Aprovamos também pela primeira vez um projeto na lei de incentivo fiscal, que foi o projeto com a Vale, para fazer uma circulação, aconteceu agora em 2024. Então hoje a gente tem jovens qualificados e já capacitados para fazer gestão de projetos culturais, captar os recursos e desenvolver, lá naquela iniciativa, desenvolver atividade de geração de renda. Cerca de 20 ou mais já sobrevivem das atividades musicais desenvolvidas pelo projeto. Essa ideia, essa captação de recursos, ela se dá como? Se dá pela iniciativa privada, pelas entidades locais que se unem, pela população em geral, a vizinhança? Ou como está a participação do poder público de nossa cidade, por exemplo, na Orquestra Santo Antônio? Então sempre foi um desafio muito grande custear as atividades. Tá, é bonito e tudo, mas tem custo, né? Tem Sim. Conta de luz, tem conta de água, internet, Equipamentos precisam de manutenção, aí tem o espaço físico, ele precisa de manutenção, e aí a gente tem as pessoas, que são os mais importantes. Né? Para a coisa acontecer, precisa de gente, então a gente precisa remunerar as pessoas. Precisa sobreviver. Pois é, as pessoas que estão envolvidas fazendo arte e cultura, elas têm conta para pagar, elas Claro. têm alimentação para... Não paga com som de música.
nem com amor, só fazendo por amor. Verdade. Então a gente precisa sobreviver. Aí a gente acabou criando um gargalo, criando um desafio que é como é que mantém e sustenta uma atividade tão boa, tão bonita como essa, de onde vem a grana para isso. Até não é só tão boa e tão bonita, é importantíssimo. impacta, né? E muda vidas. Né? É você chegar no estado que você não pode mais olhar para trás. É. Vocês alcançaram dimensões que essa cidade, o poder público tem obrigação ética e moral de contribuir e chegar junto desse projeto, porque quando vocês vão lá, não se pergunta, a Orquestra Santo Antônio nasceu dentro de um terreno, não, qual é a cidade, qual é o estado, de onde vocês vêm? Conte para nós, o povo quer saber, vocês estão levando a nossa cidade de mundo afora, e é preciso que a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, na qual ela é vinculada à Cultura e Esporte, Lazer, é preciso ter um comprometimento com esse projeto, haja vista que é o que você disse outrora, há poucos instantes atrás, é melhor investir no na prevenção, do que no pós. E quando você investe na capacitação de um jovem, na cultura, na música, você está dizendo à sociedade, ó, estamos aqui formando homens, cidadãos de bens, estamos levando aqui profissionais que vão nos levar a dimensões desconhecidas lá fora. Desde o início do projeto, depois da primeira apresentação, nós até hoje sempre tivemos participação do poder público de Coité, sempre. Não houve ano, acho que o único ano registrado que a gente não teve apoio financeiro para custear alguma atividade no projeto foi na pandemia, em 2021, 2020, que a gente também não tinha atividade, era só online. Então, de lá para cá, desde 2008, a gente tem a participação da Prefeitura como parceiro do projeto. Não está dentro do que a gente imagina que seria necessário para dar mais oportunidade para mais pessoas. Se eu tenho 100 pessoas tomando aula, eu tenho a necessidade de X pessoas trabalhando. Se o projeto puder oferecer 200 vagas, ele vai ter que dobrar também o seu efetivo. Monitores. Então, a gente não consegue atender mais porque não tem condição de atender mais. Mas sempre foi um sonho levar essa iniciativa para um povoado, para um distrito. Por que é que dá certo no Alto da Colina e não pode dar certo na Pampulha, no Açudinho, no Cruzeiro? Claro que dá certo. Isso é socialização. A gente só precisa de formar rede, de parcerias e de mais pessoas. Porque hoje a gente tem mão de obra qualificada. Os jovens que começaram no projeto já são professores de música qualificados, que poderiam liderar um projeto em qualquer um distrito de Coité, qualquer um bairro. E aí gerar ainda mais sonhos para outros jovens, crianças e adolescentes. Ou seja, a gente conseguiria impactar ainda mais e ampliar essa rede de acesso. Então, a gente sempre teve a participação, a parceria, mas o financiamento maior das atividades hoje do projeto e o desenvolvimento dele se deu por conta da captação de recursos através de editais públicos. Os editais públicos são os editais do governo do estado, os editais das leis, lei de incentivo à cultura e os editais de empresas privadas. Eles lançam um chamamento, os concursos de projeto. Eu tive que me reinventar na função que eu fazia. Eu comecei como professor de música, depois obrigatoriamente eu virei maestro, regente, compositor de arranjos para poder funcionar o projeto. Depois eu passei a ser diretor artístico, organizar os concertos. Aí os jovens começaram a vir e contribuir. Era um processo de multiplicação. Então, quem começou primeiro já ensinava o outro. E aí a gente foi construindo equipe. Até o momento de que havia necessidade da gente ampliar o projeto, comprar mais instrumento de qualidade, aumentar a remuneração de quem estava recebendo uma bolsa pequena ali para ser professor. Então, nesse momento, eu percebi que era mais difícil eu conseguir uma parceria de um profissional para captar o recurso do projeto, mais difícil do que eu parar e aprender a escrever projetos. Então, eu fui aprender a fazer captação de recursos.
Então, a maioria dos projetos que hoje trazem financiamento para as ações, eu elaboro e vou captar recursos através de editais. Passou a ser gestor. É. Ultrapassou a fronteira, o lado de maestro, para gestor também. Eu tive que abrir mão da arte. E se reinventar. De gostar de tocar, de gostar de ensinar, para preencher uma lacuna que tinha no projeto. Para não deixar acabar. E aí eu trago assim, que eu acho que é um ambiente bom para a gente falar disso. Se eu tivesse caído na tentação de entrar na política, né, que isso é comum ao homem, sim, eu acredito que o projeto ele já tinha acabado. Possivelmente. Então, por ter conseguido me blindar dessa tentação, desacreditado. Exatamente. No mínimo não tinha o apoio total da comunidade, né? Verdade. Então, se eu percebi que até aqui a gente chegou com 16 anos e não foi necessário ter que atuar como um profissional da política, eu acho que daqui para frente dá para seguir mais ainda. Só que eu trago isso não desmerecendo quem faz isso, porque eu sei da importância que tem um político para a organização social que a gente tem. Mas você também tem ciência da falta que você vai fazer se você se afastar. Então, eu sei da coragem que é necessário ter para enfrentar uma eleição, enfrentar um cargo público, né? Preciso ter coragem, é preciso ter determinação, paciência. Pois é. Então, a gente faz muita parceria com quem assume a função de político, porque é um cargo, primeiro, é um cargo público, é um funcionário do povo que gere os nossos recursos. Claro. Obrigatoriamente, eu tenho muita liberdade para sentar com qualquer político hoje de Coité, da região. Você é Coité, você não é partido. Porque o projeto, ele faz o que o governo não consegue fazer, o que a política não consegue fazer. Então, a gente tem noção de que nós estamos no terceiro setor. Primeiro tem governo, segundo setor o setor empresarial, o terceiro setor a comunidade, a sociedade civil. Sim. Então a gente se encontra aqui sabendo transitar nesses meios para buscar apoio e oferecer serviço à comunidade. Quando eu me pergunto, Nino, em relação à questão de como está o poder público hoje na participação, às vezes já vem uma pergunta financeira. Nós não estamos falando só de financeiro, eu vou dar um exemplo. Na nossa cidade, ela é conhecida no estado como uma das cidades culturais de muitos artistas. Sim. E de muitas festividades. Nós estamos falando de uma entidade altamente qualificada como a Orquestra Santo Antônio, instrumental, que eu vejo que poderia se colocar a fazer parte do calendário municipal, como tocar no aniversário da cidade, gera recursos para a própria instituição, tocar na Semana dos Evangélicos, instrumentalmente, porque nós contratamos aqui, eu lhe digo isso com experiência própria. Quando eu estava vereador, eu tive no governo passado o compromisso de ser o interlocutor dos artistas, ou seja, de fazer a contratação, intercâmbio entre poder público e artista. E eu vejo hoje que, aí você diz assim, mas por que você, quando estava como interlocutor, não teve essa ideia? Porque a festa em si que eu estava era direcionada para um segmento dos evangélicos e que teria que vir da ordem desses ministros evangélicos, desses homens que compõem a composição ministerial da cidade, a ter uma ideia desse porte. Mas eu vejo que hoje cabe, culturalmente falando, porque vocês são patrimônio da cidade. E nós gastamos muito dinheiro com artistas que vêm aqui tocar 1 hora, 2 horas, e leva aqui 40, 50, 60 mil facilmente. Poderia se pegar e incluir, e que já que tem um ditado que santo de casa não faz milagre, se não consegue dar à Orquestra Santo Antônio 50, 60 mil por não ser de fora,
porque só se valoriza o que é de fora, poderia se dar uma contrapartida de 10, 15, que iria sobressair lá no projeto da orquestra, em termos de capacitação de profissionais, de monitores, na qualificação instrumental, na finalização sonora do teatro. E isso é uma ideia que eu estou dando aqui para o poder público. Se eles quiserem acatar, bem; se não quiserem acatar, eu estou fazendo a minha parte como cidadão coitense e estou dando a ideia que dinheiro tem. Se tem dinheiro para sair para artistas de fora, tem que valorizar aqueles que levam o nosso produto para fora. E aqui eu quero deixar claro que a partir de hoje que eu passei a conhecer mais profundamente esse projeto, eu quero lhe dizer que você conta com o nosso apoio desse podcast e que nós vamos, sempre que possível, que tiver alguém ligado à música, ligado à cultura, nós vamos fazer lembrança, seja ele no poder público, seja ele na ação privada, para lembrar desse projeto que é tão bonito e tão importante para a nossa cidade. Então, só agradecer mais uma vez pelo espaço para compartilhar um pouco da história do que é o Projeto Santo Antônio e do que a gente imagina para frente, né? Como eu já citei, nós sempre tivemos parceria com o poder público e eu acho que a posição de não tomar partido e defender a causa histórica que é o projeto, de alguma forma contribui para que a gente se mantenha. Acredito que a gente tem uma cultura política em Coité muito acirrada, que quando você levanta a bandeira para um lado, parece que você está declarando guerra para o outro. E eu acredito que a política ela é muito mais que isso, né? A política ela é uma ferramenta importante para contribuir com a vida social, para contribuir com essa organização que a gente tem de modelo de sociedade. Talvez essa disputa, essa dificuldade de entender a política como algo contínuo seja muito por conta da condição humana, né? Então, se nós fôssemos um pouco mais desapegados, nós daríamos continuidade às coisas boas e consertávamos as coisas ruins, né? E muitas vezes na política eu consigo fazer essa leitura de que a necessidade da paternidade ela acaba estragando as coisas. Se uma gestão faz uma coisa boa, a outra gestão ela precisa apenas dar continuidade, aprimorar e dar sequência a isso. Então, o que aconteceu com o Projeto Santo Antônio, historicamente, foi dessa forma, e eu acredito que é por não ter se envolvido tanto na questão eleitoral. A gente se envolve politicamente de fazer parcerias e de executar ações e projetos em prol da comunidade. É isso que a gente pensa e a gente quer expandir ainda mais o projeto para dar oportunidade a crianças e jovens para ter o acesso à música. Então, se qualquer gestão senta com a gente para discutir, para elaborar um plano de expansão do projeto de oportunidade, a gente vai ter capacidade hoje, com o histórico de 16 anos, de ampliar isso. O que nós temos de relação hoje com a Prefeitura de Coité é uma parceria onde a Prefeitura muitas vezes fornece pedidos que a gente faz de transporte, pedidos de apoio de material, e nós temos um contrato hoje que é fruto dos anos anteriores, um contrato de prestação de serviço. Então a gente vai dar aula de música em escolas municipais, esses jovens do projeto, e também oferecemos aula de música na instituição que é financiado com um convênio, uma parceria com a Prefeitura. E isso acontece, como eu falei, desde 2008. Né? Isso é uma contrapartida. Ininterruptamente a gente tem esse apoio. A expansão, o desenvolvimento, a ampliação de sede, viagens, esses pontos específicos a gente não consegue estabelecer somente com a parceria local. A gente precisa de outras fontes de financiamento, outras fontes de apoio. Então a gente nunca parou para dizer assim, o apoio desse governo, da Prefeitura já é suficiente. Na verdade, ele não dá conta, né?
Então a gente quer ir muito mais além, por isso que a gente sai captando recursos de outras fontes. Eu acho muito importante frisar isso, porque uma gestão só dura 4 anos. Tem algumas que duram 8, mas depois ela vai se renovando e vai ser assim a vida toda, né? Então a gente está pronto para o projeto de Coité e pronto para... Nós sempre estivemos prontos de ampliar esse acesso que as comunidades, que as pessoas na zona rural muito importante, também pudessem ter. Então agradecer o espaço, que eu acho que é um espaço importante para a gente tratar disso, esse podcast, e dizer que nós queremos ainda mais levar essa iniciativa e levar o nome de Coité para o Brasil, para o mundo, porque ela impacta, ela gera transformação de vida e ela gera oportunidade para as pessoas. E aí não é só os músicos, só os jovens que são impactados, é a comunidade também. É quem vai para o teatro assistir uma música e para assistir um concerto, como a gente trouxe uma vez uma violinista da Áustria, a gente trouxe um pianista da Itália. Então trazer alguém que roda o mundo fazendo esse tipo de música, você só teria a oportunidade de ir a Salvador assistir. No entanto, em Coité, no teatro, junto com a orquestra, você consegue assistir um outro tipo de cultura que não é aquilo que toca na TV, que toca na rádio, na internet, não é a cultura de massa. Então em Coité se tem a oportunidade de assistir coisas diferentes e a orquestra proporciona isso. Maravilha, Ninho. Ninho, estamos chegando aqui no nosso horário. Queria muito agradecer a você por essa aula de cultura, por essa aula de vivência cultural, emocional, que veio desde o sonho de infância de um menino da zona rural para alguém que lhe conseguiu levar os sonhos de um jovem à sua primeira viagem de avião, sua primeira viagem internacional, seu primeiro passaporte. Tudo isso nós temos, Coité deve a esse menino que sonhou lá atrás e que se tornou o maestro Josevaldo. Nossos agradecimentos do podcast Uma História. Conte com o nosso espaço aberto, que sempre que for possível será um prazer. No dia que quiser apresentar algum jovem, o trabalho de algum deles, o espaço está aberto. E agradecer demais. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Não, é agradecer novamente o espaço para falar dessa iniciativa, porque eu acho que leva a informação histórica para quem já ouviu falar do projeto, para quem nunca ouviu falar. E quem quiser acompanhar mais sobre essa história, esses 16 anos, eu acho que tem que acompanhar a gente nas redes sociais. Tanto nós temos o site, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, com muita coisa dessa conversa que a gente falou aqui e com novas publicações semanalmente. A gente conta onde é que a orquestra vai estar daqui uns dias, né? Conta sobre as viagens, sobre as iniciativas, sobre as vagas de aula de música, que desde quando o projeto começou a gente nunca cobrou uma mensalidade, porque a gente entende que precisa ser um espaço para quem mais precisa. Então quem tem o sonho de tocar instrumento precisa encontrar essa possibilidade. Precisa ser acolhido. Desde então a gente nunca cobrou essa mensalidade, então a gente publica lá vagas de aula de música e como é que faz para estudar. O projeto sempre esteve aberto, quem quiser ir conhecer o teatro ou ir para uma apresentação, a gente faz a divulgação dessa agenda cultural. Então estamos à disposição da comunidade coitaense. Só foi para isso que o projeto surgiu. Agradecer mais uma vez o espaço e desejar muito sucesso aí com o podcast, porque leva informação e história para o público. E que está aberto a seu público agora. Desde já eu convido você que faz parte a sonhar um dia tocar na Orquestra Santo Antônio. Está aqui o nosso podcast, pode acompanhar, estará registrado aí no Instagram, Minha História com Silvan, e no YouTube também. E acompanhar um pouco mais da vida do maestro Josevaldo, conhecido como Ninho. Agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, o DS Intermediações e Negócios, a pessoa de Roberto, Podologia Neide Santos, a nossa amiga Neide, Plastisag com Fagner, Estilo Material de Construção em Salgadara, Plastisal, Ramos Ferreira Empresarial, Farmácia Modelo Coité e Salgadara, e aos estúdios Cedrais e filmagens, que nosso amigo Frank Cedrais, que é um grande parceiro, estamos aí juntos nessa empreitada do Minha História com Silvan. A você um grande abraço e se prepare que você pode ser o próximo a vir contar Minha História. Um grande abraço, que é a sua história.
Boa noite.